Boa noite, irmãos. Muito boa noite aos nossos amigos. Você que nos assiste através da internet. Deus te abençoe e que a palavra nesta noite possa servir de alimento espiritual e edificação para a sua vida. Nós queríamos meditar um pouco sobre liberdade. Hoje à noite nós vamos usar o texto de Marcos, evangelista Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Convido você que está em casa que possa acompanhar conosco essa leitura. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu-lhe logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entramos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro ou no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram a ver o que aquilo tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e tremeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. Entretanto, e entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que lhe deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos narra uma história impressionante. Ele relata um episódio que envolveu Jesus e os discípulos e um endemoniado do outro lado de um lago. A história é contada por Marcos no capítulo 5, do verso 1 ao 20. Mas, na verdade, começa no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Ali nós lemos que Jesus tomou uma decisão que deve ter espantado os discípulos. Ele estava cercado de uma grande multidão e em um momento muito abençoado. E ele decide navegar, mesmo fora de hora, já tarde da noite, algo que não era seguro. E ele disse: Vamos atravessar o lago, vamos para o outro lado. Ele quis ir para o outro lado do lago, onde estava a terra dos Gerasenos ou dos Gadarenos.
Era uma terra que todo mundo evitaria ir passar por lá. Os judeus a chamavam aquele local de portal do inferno. Naquela região, naquela província, as coisas eram bem difíceis. Até criava-se porcos. Era como uma Cracolândia, uma boca de fumo, uma zona de prostituição. E a pergunta dos discípulos é: por que ir a Gerasa? Por que ir à terra dos Gerasenos? Não vale a pena. Os discípulos obedecem mesmo assim. Só que no meio da travessia eles foram apanhados por um temporal de vento. E ali eles viram seu ânimo ser abatido, e os questionamentos surgiram. E eles acordam Jesus dizendo: Senhor, tu não se importa que pereçamos? Eles achavam que iam morrer. E tudo por uma causa. Nós não devíamos ter vindo para essa terra. Por que estamos indo? Nesse momento Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, tudo volta à bonança, e os discípulos ficam pasmos. Já há um certo tempo eles estavam com Jesus, e eles perguntam uns para os outros, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Jesus sabia de algo que os discípulos ignoravam. Jesus sabia que precisava de ir à terra dos Gerasenos, porque naquele lugar havia um homem oprimido, que precisava de liberdade. Jesus deseja no seu coração libertar aquele homem. Jesus deseja no seu coração libertar você também. Não importa qual é a cadeia que te prende. Esta é uma das coisas mais maravilhosas em Jesus. Ele sempre sabe, ele sempre se importa, ele sempre busca os oprimidos. Ele se importa comigo, ele se importa com você. Não importa se você está no palco ou se você está no pó, ele se importa com você. Quando finalmente eles chegaram do outro lado, eles foram surpreendidos por um endemoniado. Aquele homem aterrorizava todo mundo. Aquele homem aterrorizava todo mundo. E isso por algumas razões. Primeiro, por causa da sua força. Cadeias e grilhões não suportavam aquele homem, ele arrebentava tudo. Então ele aterrorizava tudo. Segundo, por causa da sua aparência. Ele vive despido, se cortando, maltratado, sujo, a terra do sepulcro. Isso deixava as pessoas atemorizadas. Terceiro, ele atemorizava as pessoas por causa do lugar em que ele morava. Ele vivia pelos cemitérios. Ninguém gosta de cemitérios. E em quarto lugar, ele atemorizava as pessoas por causa das suas atitudes. Ele era um homem de atitudes horríveis. Tentavam dominá-lo, mas não podiam. Ele era possuído por uma legião de demônios. E você pode dizer, quantos demônios tinham naquele homem? Uma legião era composta por 6.000 soldados. Isso quer dizer que aquele homem estava sendo possuído por 6.000 demônios. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz: nós somos uma legião. Jesus se importa com pessoas, mesmo quando rejeitada, discriminada pela sociedade. Esse homem não era aceito, recebido, ninguém conversava com ele, ele vivia solitário. Jesus atravessa o mar, enfrenta uma tempestade, simplesmente para libertar este homem.
Pessoas oprimidas podem fazer coisas assustadoras, porque o Geraseno chegou àquele estado. Por que aquele homem chegou àquele estado, ser possuído por uma legião de demônios? Tem muitas perguntas. Será que aquele jovem foi amaldiçoado pelos pais? Será que aquele homem foi consagrado, quando criança, a uma seita de magia negra? Será que aquele homem pertencia a terreiros? Nós não sabemos o fato, a causa porque aquele homem estava sendo possuído por aqueles demônios. E até sabemos, para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. O fato é que os demônios acharam uma porta aberta e entraram por ela e arruinaram a vida daquele homem. Cuidado com as portas do seu coração. Cuidado com as portas do seu coração. Mas uma coisa nós sabemos: Jesus entendeu a situação daquele homem. Ele entende a minha situação, ele entende a sua situação. Não importa se você está preso às drogas, se está preso ao alcoolismo, se está preso à prostituição, se está preso à corrupção, se está preso à desobediência, se vive uma vida da promiscuidade, não importa. Ele, Jesus, ele se importa com você. Jesus, ele demonstra para aquele homem compaixão, coragem e autoridade. Ele também quer fazer isso para você. Ele tem compaixão de você. Ele tem coragem de ir até você. E ele tem autoridade para libertar você. Os demônios, por outro lado, mostram-se que eram verdadeiros covardes. Primeira atitude, eles caem para adorar, como que fossem adoradores. Era uma farsa. Depois eles pedem para Jesus não lhes atormentar. Eram covardes. Ficou evidente naquele momento o contraste entre Cristo e Satanás. No livro de João, capítulo 10, verso 10, o próprio Jesus Cristo disse que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Era o que estava fazendo com aquele homem, matando a sua liberdade, a sua reputação, o seu caráter, a sua convivência familiar. Aquele homem era um homem morto nos seus delitos de pecado. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele confere vida em abundância àquele homem. Os demônios gostavam tanto daquela região que eles queriam permanecer em Gerasa. Como o menino gosta de doce, o diabo gosta de almas. A multidão veio e deparou com uma cena encantadora. Mas a reação da multidão foi inesperada. Quando a multidão chega e encontra um endemoniado vestido, um homem que há anos não usava uma roupa, há anos não se aquietava num canto, há anos não tinha uma aparência melhor, quando a multidão aflui Jesus, encontra o homem diferente, uma cena encantadora. Mas o homem é tão duro de coração, tão ingrato, que Jesus liberta aquele homem que vivia atormentando e aterrorizando as pessoas, e aquela aldeia não é grata a Cristo. Eles começaram a rogar que Jesus Cristo fosse embora. Isso por uma causa tão triste. Os gerasenos lamentaram o prejuízo dos porcos, que tinham morrido afogados. Parece nesse texto, meus queridos irmãos, parece ouvirmos uma voz, ele dizendo: meus porquinhos, meu lucro, tive um grande prejuízo. Então eles perceberam que aquele homem liberto tinha causado grande prejuízo. Eles não perceberam a importância da libertação de um homem por Jesus Cristo. Aqueles gerasenos todos precisavam de libertação. As algemas que os prendia era o amor ao dinheiro e a resistência a uma mudança de vida.
Talvez o que te prenda a uma mudança de vida seja um amor à vida do pecado, da desobediência, mas Jesus se importa e quer fazer isso com você. Hoje muitos se acham acorrentados não por algemas dos demônios como aquele gadareno, mas muitos estão acorrentados a uma cerveja, muitos estão acorrentados a uma turma de amigos que só o leva para caminhos terríveis, muitos estão acorrentados aos prazeres deste mundo, muitos estão acorrentados aos negócios ilícitos, muitos estão acorrentados a hábitos indevidos, muitos estão acorrentados, meus queridos irmãos, a coisas que lhe distancia de Deus e não querem aceitar uma mudança de vida. Jesus quer lhe alcançar nesta noite. Naquela ocasião, instaura-se ali uma confusão, uma contenda de vontades. A multidão queria que Jesus fosse embora. O homem liberto queria Jesus Cristo perto. O que a multidão não conseguia perceber era que na vida daquele homem tinha havido transformação, uma transformação radical. Cristo lhe disse: você tem um novo coração, você tem uma nova razão para viver. Ele disse: você agora é um missionário, vá e anuncie na sua cidade as maravilhas que Deus fez por você. E aquele homem não demorou, ele saiu testemunhando. Ele dizia: Jesus me transformou, um homem chamado Jesus me libertou, um homem chamado Jesus mudou a minha vida. E todos ficavam admirados. Aquele que antes aterrorizava, agora é instrumento de maravilha. Aquele ontem que causava medo, agora é instrumento de testemunho. Jesus nos liberta para uma vida de testemunho, uma vida de adoração, uma vida de alegria e uma vida de felicidade. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, nós precisamos aprender uma coisa: Jesus conhece você e se importa com a sua vida. Ele não aponta o dedo para você, ele estende a mão e te ajuda. Você pode contar com ele. Segundo, Deus não criou você para viver atormentado. Você não é um caso sem solução. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra. Terceiro, existem diferentes tipos de correntes, mas todas elas precisam de ser quebradas por Jesus. Talvez você não se ache na situação de endemoniado, mas quem sabe você esteja preso a correntes dos vícios, dos deleites, da imoralidade, da infidelidade, da violência, enfim. Talvez, quem sabe, você esteja preso à dureza do seu coração, não aceitando que Jesus entre na sua vida, liberte-o e o transforme em uma pessoa melhor. De percepção de quanto é importante permanecer em Cristo e ter uma vida transformada. Hoje é um dia oportuno. Hoje você precisa fazer uma escolha. Hoje você precisa decidir ficar perto de Jesus ou se distanciar dele. Eu gostaria de concluir dizendo: você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Só ele liberta, só ele transforma, só ele concede nova maneira de viver, só ele perdoa. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quando você quer liberdade, você só encontra em Jesus. Que Deus nos conceda a graça da sua palavra penetrar o íntimo do seu coração, produzindo liberdade espiritual em sua vida e na vida dos seus. Que Deus nos abençoe. Oramos. Grande e eterno Deus, obrigado pelo privilégio que nos concede nesse dia sermos veículo de transmissão da Tua palavra. O semear é uma responsabilidade nossa. O germinar, o nascer e o produzir fruto no coração do homem é obra do Teu Espírito Santo.
e faz na vida dos que ouviram essa palavra, dos que ainda vão ouvir, que a semente possa nascer e possa dar frutos para o teu reino e para a tua glória. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém.